E aí, torcedor azulino, beleza? Tô vindo aqui depois desse primeiro jogo do CSA oficial valendo ponto, né? Pra falar um pouquinho das minhas primeiras impressões dessa equipe do CSA. É óbvio que é o primeiro jogo, é óbvio que a equipe tá só começando a temporada, então tem muito entrosamento para se buscar, mas já deu para tirar algumas observações aí dessa equipe. Claro que não são conclusivas, como eu tinha falado já do amistoso contra o Central, que não dá para concluir nada de uma partida só. Essa pode ter sido a segunda partida, mas foi a primeira oficial, foi a primeira valendo realmente. Apesar disso, eu tenho alguns pontos a ressaltar, e o primeiro deles é que essa equipe do CSA não vai ser a titular durante aí as competições que a gente vai jogar. Por que eu tô falando isso? Em várias oportunidades eu via falhas na equipe do CSA, coisas em que assim, atletas, por exemplo, no meio de campo, tinha o Amaral e o Dawan, que eram jogadores que são primeiros volantes, então em vários momentos eles não sabiam sair para o jogo. Os dois laterais são laterais de cadência, o Pedro Rosa e o Celcinho pouco fizeram jogadas de linha de fundo, de ultrapassagem, e ainda mais, nas duas pontas a gente tinha o Didira e o Regis. Nenhum dos dois é jogador de velocidade, ao contrário, são jogadores que se dedicam também a recompor o jogo, a fazer a jogada pelo meio. E se a gente tem dois pontas que fazem a jogada pelo meio, é porque eles vão puxar a marcação para o lateral puxar em velocidade. O CSA foi um time altamente cauteloso nesse jogo e, na minha opinião, foi até medroso. Em vários momentos o time poderia buscar uma jogada em profundidade, uma jogada mais aguda, um passe mais vertical, buscar um jogador lá na frente, tendo o campo livre para fazer esse passe. O jogador pegava a bola, demorava demais para fazer o passe e acabava tendo que recuar ou até perdia a bola, né? Recuava demais, o time jogou muito para trás, teve medo de atacar o poderoso Sub-23 do Vitória. E aí a gente sofreu demais e acabou saindo com um empate que, na minha opinião, foi um pouco frustrante. Não pelo resultado em si, mas pela forma com que o time atuou. Poderia sim ter conseguido uma vitória nesse jogo, mas o CSA não teve força nem fôlego para poder pressionar o Vitória e criar situações de jogo. O time cadenciou demais a partida e sofreu com isso aí depois que sofreu o gol de empate. A gente não conseguiu mais pressionar o Vitória. Agora, pessoal, antes de fazer uma abordagem mais completa da partida, lance a lance aí ao decorrer do jogo, ia convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Tô vendo que muita gente que assiste aqui o canal não tá inscrito ainda. Porra, se inscreve aí, velho. Ajuda a gente aí, estamos crescendo aí um pouquinho, dá uma ajudinha aí pra nós. Não custa nada, pô, é só se inscrever lá, vai lá embaixo, lá se inscreve no canal. Dá o joinha aí no vídeo, pô, pra dar uma forcinha pra gente também, manda aí pros seus amigos, pra galera assistir. E também dá uma forcinha lá nas redes sociais da gente, pô, lá no Instagram, @Espaço da Bola. A gente tá sempre falando muito de futebol, não só do CSA, mas futebol alagoano, futebol nordestino. A gente dá sempre uma ênfase aqui pra nossa região, beleza? Dá uma forcinha aí pra gente, pra fortalecer mais o trabalho aí da gente, beleza? Agora vamos consultar aqui um pouquinho as minhas anotações pra gente falar um pouquinho da partida, como foi desenrolando o jogo do CSA. O jogo começou e o Vitória impressionou, né? Apesar do time ser o time 23, mostrou o vigor físico dos garotos do Vitória. Os caras não paravam de correr, era pra cima, pra baixo, trocando de posição. E outra, os caras mostraram um entrosamento muito bom. O time do Vitória Sub-23 realmente é muito bom. Se eles usarem essa base desse time para montar uma equipe, eles vão fazer bonito na Copa do Nordeste, vão fazer bonito no Campeonato Baiano e com certeza também vão fazer bonito na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que uns tempos atrás o Vitória foi até campeão de uma Copa do Brasil de base, não lembro se foi Sub-17 ou Sub-20. Esse mesmo time que foi campeão deve ser a base desse time Sub-23. Aí os caras jogam muito bem, parabéns ao time do Vitória. Os caras muito bem entrosados, fazendo jogadas ensaiadas e tudo, sobretudo ali nos escanteios ali que os caras faziam escanteio curto. Também por isso que não ganhou escanteio curto. Quem manda escanteio curto? Não pode escanteio curto, escanteio na área. Quando os caras começaram com aquela historinha de escanteio curto, já sabia que não ia ganhar. Mas as jogadas eram muito bem trabalhadas pelo time do Vitória, que começou o jogo a 1000. E o CSA tava lá na segunda marcha ainda. O Vitória voando dentro de campo e o time do CSA, toquinho curtinho, recuando a bola, demorando pra tocar, perdia a bola, pô.
E outra coisa, o CSA na defesa estava errando um bocado lá no posicionamento, dava espaços para o time do Vitória jogar. E dando espaço para aqueles garotos com velocidade, os caras chegavam pelas laterais sobretudo. Celcinho e Pedro Rosa não fizeram uma boa partida mesmo. Aí o time do Vitória conseguiu pressionar um bocado lá pelos lados. Sorte da gente que a zaga bem postada lá, os caras são altos, conseguiam cortar os cruzamentos, tirar as bolas. Mas apesar da zaga estar bem nos desarmes, aí na marcação, na bola alta também, a zaga na saída de jogo, quando o CSA estava jogando, quando o CSA estava tocando a bola entre os zagueiros ali, era um Deus nos acuda, né? Os caras não sabiam sair jogando, não davam um passe vertical, não tinha a ligação com os meias ali, era sempre rodando a bola de um para o outro e sempre aquele negócio lento, que dava tempo dos atacantes chegarem para pressionar e geralmente recuava para o goleiro, aí ficava aquela pressão, aquele abafa do Vitória em cima do zagueiro do CSA e os caras não sabiam o que fazer. Pecou demais na saída de jogo o CSA, e como eu falei também, não só a dupla de zaga não conseguia sair jogando, como os dois laterais são caras que não são tão ofensivos assim, e aí a gente perdia também na saída de jogo pelas laterais, e também a gente perdia na saída de jogo com os dois volantes, porque nenhum dos dois é volante de armação, os dois são de contenção, os dois são primeiros volantes. O Amaral e o Dawan são jogadores mais de marcação, são cabeça de área, e aí na saída de jogo a gente se quebrou demais por causa disso. Não tinha um jogador, não tinha uma válvula de escape no CSA. Os quatro caras que são para fazer essa saída, os dois volantes e os dois laterais, são caras que não têm essa qualidade para fazer um passe vertical. A partir da metade do segundo tempo, o CSA melhorou um pouco. Começou a tentar atacar um pouco mais e o Vitória começou a errar muitos passes, o que dava o campo aberto para o CSA chegar. E o CSA chegou, assustou em algumas oportunidades, melhorou ali na segunda parte do primeiro tempo, e principalmente pelas laterais. Agora também o CSA errava muitos passes e dava o contra-ataque para o Vitória, que tentou aproveitar algumas oportunidades, assustou mais até do que o CSA. O João Carlos salvou o nosso time, né? Em várias oportunidades o João Carlos salvou, mas o time do CSA não pressionou tanto quanto o do Vitória. Teve algumas chances? Teve, mas poderia ter sido muito mais ofensivo do que foi. Pelo menos um pouco mais, ter arriscado um pouco mais, o time estava com medo de atacar. E aí veio o segundo tempo, que o time do CSA começou a pressionar, jogou em cima, e depois daquela paulada do Matheus Sávio no travessão, o Patrick Fabiano estava lá e conferiu para dentro do gol. Festa no estádio, mas aí o que é que acontece? O time do CSA lembrou o time do ano passado, que faz um gol e recua muito, vai tentando empurrar o jogo com a barriga, leva a partida em banho-maria, e aí o jogo morninho, teve um momento que o Vitória falou, pera aí, e começou aqui em cima, e os caras do CSA na mesma pegada, os caras do Vitória em 220, o CSA em 110. Aí a gente levou um sacode lá, levou uma pressão, o time do Vitória chegou, fez o gol lá de pênalti, o time do CSA dando aqueles botezinhos nojentos, derrando o bote e dando espaço para os caras chegar. Os caras chegaram, tiveram a oportunidade do pênalti e fizeram. E lá pro finalzinho do jogo, o Vitória recuou demais, estava satisfeito com o resultado e o CSA não teve força para chegar lá na frente. O CSA não lançava a bola na área, o CSA não ia pro abafa, não ia pro tudo ou nada. Ficava tocando bola, recuando bola, tocando bola na intermediária. Teve um lance, uma falta que eu fiquei revoltado. Todo mundo do CSA lá dentro da área, tinha 5 jogadores do CSA dentro da área. O que é que o cara faz? Em vez de lançar a bola lá pra frente, toca a bola pro outro volante. Aí vai tocando pro lateral, pro zagueiro, tudo. Todo mundo lá dentro da área. Bicho, avança, lança a bola na área, vê o que dá, faz alguma coisa, tenta pelo menos. Mas não fica nesse toquezinho pro lado e pro outro lá sem fazer nada. O time pagou caro por causa disso, porque não arriscava, não arriscou. E quem não arrisca não petisca, diz aquele ditado idiota, né? Mas beleza, serviu pra gente, né? Agora, considerações gerais sobre o jogo, além de tudo que eu já falei aqui, é que eu achei o lado esquerdo do CSA fraco. Pedro Rosa, eu achei que fez uma partida ruim, né? No final do jogo ele até tentou explicar que ele não subiu muito porque a ordem era guardar a posição, mas mesmo assim, se ele guardava a posição e o lado esquerdo da gente já levava um bocado de arrepio por lá, imagina se ele fosse pra frente, né? Então assim, eu achei ele fraco, até porque ele é um lateral esquerdo que estava guardando posição.
Se os dois laterais eram para estar guardando posição, ainda tinha outro lateral direito lá na frente, que era o ponta que ajudava na recomposição, e o Didira é um cara que ajuda muito também. Se tem 4 caras, 2 de cada lado para fechar lá atrás, para que jogar com 2 volantes de contenção lá na frente? Tá jogando com quem? Com o Barcelona, com o Real Madrid, é? Porra, aí se o lado esquerdo tava meio fraco, pela direita a gente tava sofrendo um pouco menos. Só que no momento que a gente levou o gol, os caras estavam apertando lá pelo nosso lado direito. E aí os caras conseguiram um pênalti lá e a gente levou um gol em um momento que a gente tava mal ali pelo lado direito. Outra coisa que eu percebi é que Patrick Fabiano e Matheus Sávio dão muita intensidade e movimentação lá na frente. Não são jogadores que guardam posição, o que muda muito das características do ano passado. Que a gente tinha ou o Walter ou o Rubens lá na frente, que não eram caras de muita movimentação, e tinha o Daniel Costa fazendo o camisa 10 ali, né, o meia central. O Matheus Sávio e o Patrick Fabiano são caras que têm muita intensidade, jogam com muita velocidade lá na frente. Movimentação intensa o tempo inteiro, buscam o jogo lá. Só que era só os dois correndo. De um lado tem o Regis, do outro o Didira. São caras que não entram lá para ajudar em jogadas em velocidade, não conseguiam acompanhar a intensidade deles. Bem, pessoal, é isso aí que eu tinha que ressaltar da partida de hoje. Esqueci de falar da camisa, né? É a camisa desse ano, todo mundo sabe. Tem muita novidade aí, sem muita coisa pra falar. Nas próximas eu venho com camisas diferentes aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Esse foi o primeiro pós-jogo da temporada. Vai ter muito mais. Domingo lá em Capela contra o Dimensão Saúde. Vamos pra lá. Eu tô doido pra ir pra esse jogo, né, velho? Só que o foda é ir sozinho é complicado. Quero ver se eu arrumo uma caravana pra ir, ou se eu junto uma galera pra ir todo mundo de carro. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Tô doido pra ir pra esse jogo. Quero ver a estreia do Alagoano. Vamos que vamos torcer pro CSA, vamos seguir aí que foi só o primeiro jogo, tem muito pra melhorar ainda, tem muito futebol pra rolar, beleza? Valeu, galera, um abraço, boa noite, boa semana e os caralho pra todo mundo, falou?